Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Doutor Renato, um ouvinte nos mandou uma pergunta para questionar se pessoas mais velhas que tiveram problemas cardíacos e fizeram cirurgias como angioplastias, por exemplo, podem fazer uso de Viagra. Claro que a resposta exata deve ser dada pelo próprio numa conversa franca, logo depois do evento cardíaco, com o médico do paciente. Mas a gente pode generalizar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso. Depois de um evento cardíaco, seja lá e o paciente fez o tratamento e fez o que nós chamamos assim a revascularização cardíaca, ou seja, ou ele foi operado e colocou ponte, ou ele fez revascularização também colocando stent. Depois disso, o que é importante para a pessoa retomar a vida sexual é o seguinte: se a função ventricular, ou seja, se ele ficou com alguma sequela ou não de insuficiência cardíaca. Se a função ventricular é boa, então ele tem a aptidão física para ter o ato sexual, né? Como é que a gente vê isso? Na prática do dia a dia. Quer dizer, se a pessoa consegue caminhar, está liberado para subir um lance de escada, já pôde, sob a orientação médica, começar um programa de atividade física, então ele tem aptidão para também ter atividade sexual. O outro dado é o seguinte: é o que ele está usando de medicação. Algumas medicações podem interferir, ou seja, pode ter um efeito somatório com o Viagra, isso poderia dar hipotensão durante o ato sexual e complicar. Então, esse tipo de medicação, que são os vasodilatadores, devem ser, se a pessoa usa continuadamente, se usa regularmente, deve ser usado bem distante do momento em que se toma o Viagra. Então, concluindo, se a função ventricular é boa, ou seja, o paciente tem aptidão física para desempenhar uma vida normal e até fazer exercício, e usa a medicação que pode ser usada assim, longe, né, do momento em que toma o Viagra, não tem problema nenhum, a pessoa pode ter atividade física, pode ter atividade sexual normal, né, e pode usar o Viagra e pode usar também seus medicamentos que foram prescritos pelo médico. A única coisa que eu chamo a atenção é a combinação dos horários, só isso. Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli.